clamores que estão sendo feitos neste lugar chegará até o teu trono de graça, Senhor. Não por nossos méritos, mas pelos méritos do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Bom dia, feliz sábado. Que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. Meu Deus é grandioso, tem o mundo aos seus pés, mas prefere de algum jeito vir morar em corações. Meu Deus é lá do alto, mas por perto quer ficar. Se inclina, se derrama, feito chuva nesse chão. E eu que nada sou, mais na multidão, pequeno grão de areia. Como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir, inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Meu Deus é ombro amigo, voz constante a consolar. Quando fujo, não me perco, vem correndo me abraçar. Meu Deus é brisa mansa, não se cansa de soprar todo tempo, não me deixa e nem nunca vai mudar. E eu que nada sou, mais na multidão, pequeno grão de areia. Como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir, inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito
de Deus comigo está. As guerras deixam de existir, inimigos vão cair. Posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está, comigo está, o Espírito de Deus comigo está. O Espírito de Deus comigo está. Amém. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Deixa eu ver qual a posição aqui. Bom dia a todos. Feliz sábado. Eu não sei vocês, mas enquanto a Abigail cantava aqui, me deu um calor no coração. Vocês sentiram isso? Deus seja louvado, Abigail, pela sua vida, que Deus continue te usando. E já aproveito a oportunidade para apresentar a Abigail, minha sobrinha, tá? Que aceitou carinhosamente vir aqui. E olha que assim, a gente nem tinha combinado qual seria exatamente o louvor. Ela me perguntou ali o texto bíblico. E Deus, de forma poderosa, a inspirou e trouxe uma mensagem cantada que está completamente alinhada com o que nós vamos meditar nesta manhã. Que Deus seja louvado. Mas, além de Abigail, eu tenho uma outra companhia aqui, uma outra acompanhante, que é a minha filha, Liz. Levanta a mão aí, Liz, para todo mundo te ver. Minha garotinha, tá? A mãe dela hoje, infelizmente, não pôde vir, teve um outro compromisso, mas que Deus também seja louvado na vida de Liz, na nossa vida, na vida da nossa família e na vida de cada um dos que estão aqui presentes. Fale, meu irmão. Olha, já tem um convite para você aí, viu? Aí já é com você e meu irmão Ribeiro. Deus abençoe, Ribeiro. Aí tenha certeza que a Abigail é sempre disponível para falar do amor de Deus. Eu tenho certeza disso. Bem, irmãos, a mensagem desta manhã, ela tem como título As Vitórias Ocultas, as Vitórias Silenciosas. E o personagem que nós vamos versar nesta manhã é um personagem muito conhecido por todos nós. Nós vamos tirar algumas lições dos versos bíblicos que nós vamos estudar nesta manhã. E eu queria só fazer um parêntese aqui, eu fiquei muito feliz que eu vi dois dos meus aventureiros aqui, Kevin, né? Tem a nossa futura aventureira que já está ali, Clarice, é Clarice? Clarice. E João Miguel, eu vi João Miguel também, cadê ele? Está lá embaixo, eu vi João Miguel lá embaixo, muito bem, fiquei muito feliz. E já aproveito para dizer que onde nós estamos atuando hoje, lá na igreja sede de Castelo Branco, é no Ministério de Aventureiros. Tá? Estamos lá dando uma ajuda para que nossas crianças estejam encaminhadas nos caminhos do Senhor. Né? Nós sabemos que não é fácil, mas que
com a iluminação e a sabedoria do Espírito Santo, nós seremos sempre mais do que a maioria. Amém? Bom, então, convido a igreja a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel. E nós vamos ler ali no capítulo 17. 1 Samuel 17. Enquanto vocês encontram o texto bíblico, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a nossa condição em meio ao grande conflito que nós fazemos parte, né? Estamos inseridos no grande conflito. E, bem verdade, nós não gostaríamos de estar nele, mas a consequência do grande conflito foi a queda do homem, o pecado, e, para tanto, e por isso, nós fazemos parte deste grande conflito numa condição em que nós somos o prêmio a ser disputado entre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já ganhou, né? Diga-se de passagem, ele já conquistou as nossas vidas através da sua morte, crucifixão, né? Crucifixão, morte e ressurreição. Mas, de outro lado, nós temos o inimigo de nossas almas que, a todo custo, tenta usurpar aquilo que Deus, que Jesus Cristo, conquistou, que foi a nossa salvação na cruz do Calvário. Ou seja, nós já temos garantida a salvação. Amém? Jesus já venceu na cruz do Calvário. Já venceu o mal, venceu o pecado, venceu a morte. Agora compete a nós decidirmos se nós permaneceremos como prêmio de Cristo Jesus na cruz, que venceu na cruz do Calvário, ou se nós recusaremos esta dádiva, esta bênção, que é a graça de Cristo, que se estendeu a todos nós. Já encontramos o texto bíblico, convido a todos a curvarem suas frontes para mais uma vez falarmos com Deus. Oremos ao Senhor. Santo e excelso Deus, louvado e bendito seja o teu santo e grandioso nome, Senhor. Querido Pai, obrigado por ter nos trazido aqui à tua casa. Obrigado, Senhor, por nos permitir ouvir a tua voz. A despeito, Senhor, das nossas limitações, do pecado que infelizmente habita em nós, que impede, Senhor, de nós termos uma visão e ouvirmos claramente a tua voz, Pai. Mas a tua misericórdia ela é tão extensa, ela é tão ampla, que mesmo com todas as barreiras que o pecado coloca diante de nós, a tua graça ela ultrapassa essas barreiras e ainda assim temos a dádiva, a oportunidade de ouvir a tua voz, Senhor. Pedimos a Deus que retira de nós todo o entrave, que impeça desta sua voz vir aos nossos ouvidos da maneira cada vez mais clara e audível. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas transgressões diante de ti, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que possamos ler e ouvir a tua voz através da tua palavra. Pedimos, ó Deus, uma bênção especial sobre a vida de todas as crianças que estão aqui, que, bem disse o nosso jovem Kevin, Dia das Crianças é amanhã, mas Dia das Crianças é todos os dias, Senhor. Que o Senhor os mantenha com a pureza a qual o Senhor Jesus disse que era necessária para entrar nas mansões celestiais. E assim também devemos ser nós, Senhor. Que nós tenhamos a pureza das crianças para que possamos verdadeiramente sermos aptos a entrar às mansões celestiais. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém. Bom, 1 Samuel 17, 34. Vamos ler do verso 34 ao verso 17. E o texto diz assim: Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Verso 37. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: Senhor, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu.
Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Amém? Irmãos, esse texto traz uma grande lição, aliás, algumas lições, mas eu queria refletir sobre as guerras, os conflitos que nós travamos em secreto. Os conflitos que nós enfrentamos quando ninguém está vendo. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, cada um de nós, teríamos histórias de conflitos que foram travados, muitas vezes no escuro, no secreto do nosso quarto, às vezes lá no trabalho, enquanto tentava vencer alguma circunstância difícil, desafiadora, talvez na família, talvez em função do afastamento de algum ente querido, ou de alguma crise financeira, ou de uma doença. Mas cada um de nós teríamos essas histórias para contar. E aí eu me lembrei de uma frase bem interessante, que diz o seguinte, é uma frase um jargão militar, né? Que diz assim: treinamento difícil, combate fácil. Repitam comigo: treinamento difícil, combate fácil. O que isso nos diz? Diz o seguinte, e aí a gente pode pegar infinitos exemplos para aludir o que essa frase quer nos dizer. Quando nós estamos treinando, né? Treinando seja lá o que for, academia, né? Musculação, ou artes marciais, ou estudando, né? Exercitando o cérebro, via de regra, aquilo que a gente estuda é muito maior do que aquilo que a gente é cobrado de fato. O ultracorredor Usain Bolt, ele disse uma seguinte frase, que a vitória é conquistada nos treinos. A vitória é conquistada nos treinos. A competição é só um momento de diversão. Porque, não sei se vocês sabem, o ultramaratona, o ultracorredor, né, aqueles atletas de alta performance, eles correm 200 metros em alguns segundos. E aquela prova ali, uma fração de segundo vai representar, vai fazer toda a diferença. Meio segundo, 1/100º de segundo a mais ou a menos vai fazer a diferença daquele que ganhou ou daquele que perdeu. Em relação a nós, em relação à nossa preparação, muitos veem Davi, e ele é o nosso exemplo de hoje, apenas como um jovem que derrotou, naquele momento, o filisteu, o gigante Golias. E naquele momento ali, muitos desacreditavam dele. Embora Saul tenha dito aqui, o Senhor seja contigo, talvez para Saul, aquela frase foi a última coisa que ele poderia dizer, e talvez até esperando que, nos momentos seguintes, ele presenciasse a morte de Davi. No entanto, não sabia ele que Davi era um gigante, embora uma pessoa de estatura pequena, mas era um gigante espiritual infinitamente maior do que todos aqueles que estavam ali naquele momento. Porque Davi, ele era pequeno na estatura humana, mas aos olhos de Deus, a sua preparação durante seus momentos secretos com Deus, enquanto ele estava lá apacentando as ovelhas do seu pai, ele estava ali em momentos de intensa e constante adoração, escrevendo louvores, cantando louvores, cumprindo fielmente a parte que correspondia a ele, que era cuidar das ovelhas, assim como o pai dele havia ordenado. E aqui nós temos já uma lição de obediência ao seu pai. Ele poderia, ao invés de ter aquele cuidado todo com as ovelhas, ele poderia estar ali murmurando, chateado, aborrecido, por estar isolado, por estar separado dos seus irmãos, por talvez estar fazendo um trabalho, talvez um trabalho mais indigno, porque se só ele fazia, ele era o mais novo, e os outros, pelo que a gente acompanha no texto bíblico, não o ajudavam, não davam suporte a ele. O que dá a entender é que ele estava ali fazendo um trabalho como se fosse um subtrabalho, um trabalho de menor importância. Mas ainda assim, independente do que pensavam acerca daquele tipo de ofício, Davi estava ali, firme, cumprindo o que o pai dele havia mandado ele fazer.
E não deve ser diferente conosco, irmãos. Nós estamos aqui para servir ao nosso Pai, amém? O nosso Deus que está nos céus. E muitas vezes Ele nos coloca isolados. Muitas vezes Deus nos permite estar isolados. Ou Deus mesmo nos coloca isolados. Travando as nossas batalhas sozinhos, nos nossos secretos. Lágrimas que só você e Deus sabem. Joelhos doloridos que só você e Deus sabem. E talvez você e eu, neste momento, nos perguntemos, mas Senhor, por quê? Por que o Senhor está me deixando tão distante assim? Por que o Senhor está me deixando tão sozinho assim? Mas nós, enquanto isso está acontecendo, não sabemos que Deus está nos preparando para vencer os Golias que virão pela frente. Nós precisamos entender que Deus, Ele sabe do fim desde o princípio. E muitas vezes o afastamento de pessoas ou de circunstâncias é a oportunidade que Deus está lhe dando para você enxergar melhor. Eu assisti um filme há um tempo atrás, era um filme de mágicos, ilusionistas, né? E aí, um deles fazia um truque lá com as cartas e etc. E aí, num dado momento, ele fez um truque que envolvia tecnologia, envolvia projeção num prédio. E aí, a carta que ele havia dito que no truque lá que iria aparecer, a carta aparecia no prédio, tomando a fachada do prédio todo. Era uma projeção, como se fosse um projetor desses de PowerPoint. Mas a frase que ele falou assim, olha, muitas vezes você tem que se afastar para enxergar melhor. Enquanto nós estamos ali no olho do furacão, muitas vezes nós não percebemos as atitudes das pessoas, os comportamentos, os tipos de maldade que podem haver. E Deus nos afasta dessas pessoas, ou destas circunstâncias, ou daquele emprego, ou daquele curso, ou daquele meio que você fazia parte, eu fazia parte, justamente para que de longe nós possamos enxergar melhor. Enquanto Davi estava lá, ele estava sendo preparado em silêncio. E Deus estava preparando Davi. Assim também Deus trabalha em nossas vidas antes de nos colocar diante dos gigantes. Ele nos treina nas batalhas escondidas que ninguém vê. A preparação invisível. Vamos mais uma vez agora para Samuel, né? 1 Samuel. Volta uma página aí no capítulo 16. E nós vamos ler dos versos 11 a 13. 1 Samuel 16. O mesmo texto. Me perdoem, era para ter avisado que era para deixar o texto aberto. Mas eu vou dar um tempinho para que vocês encontrem. 1 Samuel 16, os versos 11 a 13. Quem encontrou, diga amém. Oh, glória a Deus. Todo mundo encontrou? Alguém está no misericórdia ainda? Vou dar mais um tempinho para que todos encontrem. Ah, está projetado aqui na tela, ótimo. Então, vamos prosseguir com o texto. 1 Samuel, capítulo 16, versos 11 em diante, diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Amigos, irmãos, meus queridos irmãos, veja que o contexto todo ali, aos olhos humanos, apresentava um cenário em que havia muitos candidatos, alguns candidatos, que aos olhos humanos
tinham atributos muito melhores do que os de Davi. Aliás, Davi nem foi chamado, né, para começo de conversa. Porque se alguém atribuísse alguma importância a Davi, imagine você, tá? Você e teus irmãos, e aí vem o sacerdote procurar um de vocês, ele não disse quem seria, para um processo seletivo divino. Ora, se todos os irmãos fossem de fato unidos e tivessem a Samuel como alguém importante, ou perdão, a Davi como alguém importante, prontamente algum deles ou todos dizem: não, peraí, nós não vamos começar nada aqui sem antes chamar o nosso irmão que está lá apacentando as ovelhas. Perceba que nas entrelinhas você reconhece uma cisão familiar. Quantos de nós, e principalmente aqueles que têm famílias grandes como a minha, né? Eu sou o 18º de 18 filhos. Meu pai teve 18 filhos. E eu quase não venho, porque eu sou o 18º, eu sou o caçula dos 18. Minha mãe teve 11. Ah, tá, entendi. Mas minha mãe teve 11 e meu pai teve mais 7 fora. Então, por isso que são 18 do meu pai. Mas da minha mãe foram 11, de fato. Pois bem, quem tem famílias grandes, assim como a minha, não vai ter dificuldade em perceber esse tipo de situação. E eu, como sou o caçula, eu me vejo um pouco como Davi em vários momentos da minha vida, em que decisões são tomadas, alguns planejamentos são feitos, e quando iam se lembrar do irmão Elton Caçula, né, já estava tudo decidido, já estava tudo certo. Mas eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque Deus, através dessa circunstância, Ele me conduziu hoje a estar aos seus pés. Amém? Dos meus 18 irmãos, hoje nós somos 3 adventistas, né? Bruno, exatamente, dos 18. Somos 3, imagine vocês, né? Dos filhos e todos 3 filhos da minha mãe, né? Dos outros que são filhos do meu pai de outro casamento, nenhum são adventistas. E alguns têm outros tipos de crença, né? Enfim. Então eu louvo a Deus porque enquanto eu estava distante das coisas que estavam, das decisões que estavam sendo tomadas, dos planejamentos que estavam sendo feitos, Deus estava me preparando, assim como com certeza Ele prepara cada um de nós. Deus, Ele nos afasta, nos isola, não como um ato de punição, menosprezo, não, pelo contrário. Perceba que o deserto, na Bíblia, ele sempre representa um lugar de preparação. Perceba que Jesus, antes de iniciar seu ministério de forma pública, ele foi preparado no deserto e foi tentado no deserto. E veja que a Bíblia nos diz que nós não somos tentados a nada além da nossa capacidade de suportar, aquilo que nós podemos suportar. Muitas vezes nós não somos nem tentados de fato. Às vezes a gente confunde prova com tentação. Muitas vezes nós estamos sendo provados. Deus, Ele permite a prova para que você reconheça a sua necessidade de Deus. Deus me permite a prova para que eu reconheça a minha necessidade de Deus. E para que eu o busque, para que eu não imagine, não acredite que eu sou autossuficiente, que eu sou o cara, que eu sou o bambambam, que eu sou o bonzão. Naquele momento em que Davi estava ali diante do gigante, eu imagino que o gigante ali, e a Bíblia relata, ele usava de arrogância e de petulância contra o exército do Senhor, que naquele momento nem se reconhecia como o exército do Senhor. Homens que estavam ali sequer se dispuseram a dizer assim: não, vamos enfrentar esse gigante ainda que nós morramos, porque nós somos o exército do Senhor. Isso demonstra que muitas vezes nós estamos na igreja e nós não cremos de fato no Deus que nós servimos. Mas ali estava um jovem, Davi, que ele reconhecia, ele conhecia o Deus que ele servia.
Ele conhecia o Deus que o preparou. E ele disse: olha, eu já enfrentei um urso, já enfrentei um leão, e para mim esse gigante é a mesma coisa. Eu acho que quando ele falou que tinha enfrentado o urso e um leão, alguns devem ter até duvidado, né? É mentira esse menino é mentiroso. Outros podem até ter pensado assim: bom, ele pode até ter enfrentado o leão, pode até ter enfrentado o urso, mas ele acha que é a mesma coisa. Entenda, irmãos, assim como para Deus não existe pecado pequeno, nem pecado grande, nem pecadinho, nem pecadão, para Deus não existem gigantes. Para Deus não existe desafio que não possa ser ultrapassado. E se Deus talvez não lhe permitiu ultrapassar determinado obstáculo ainda, é porque Ele não lhe quer lá ainda. Ou talvez Ele não lhe queira lá em momento nenhum. Mais uma coisa interessante que nós vemos no texto aqui, no finalzinho, no verso 13, é que diz assim, olha: tomou, pois, São de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Deus honrou daqueles e o Espírito de Davi. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ver o impossível, nós queremos ver o milagre acontecer diante de nós, mas nós não estamos permitindo que o Espírito de Deus tome conta de nós. Nós não estamos nos permitindo sermos cheios do Espírito Santo, preenchidos pelo Espírito Santo. Então, enquanto seus irmãos eram lembrados, Davi foi esquecido no campo cuidando das ovelhas. Ali ele aprendeu a responsabilidade, fidelidade, coragem, sem esperar reconhecimento. Não despreze as fases que ninguém te aplaudiu. Não despreze. Não despreze os momentos da sua vida que você fez algo de coração e que você se dispôs a estar ali na obra do Senhor, ou mesmo ali dando suporte a alguém que você ama. Não se preocupe pelos aplausos. Não espere os aplausos. Pelo contrário, eu tenho refletido sobre a seguinte condição, a seguinte frase: nós, enquanto servos do Deus vivo, precisamos estar todo o tempo em estado de gratidão. Sabe o que é estado de gratidão? É você ser grato por tudo. Você ser grato pelo pouco, pelo muito ou por nada. É você ser grato pela dor que você está sentindo ou pelo ente querido que você perdeu. É você ser grato pelo alimento que você tem na geladeira ou pela falta dele. Estado de gratidão. Hoje a neurociência já diz que a gratidão é um dos comportamentos mais importantes para o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento humano. A ciência hoje explica isso, algo que a Bíblia já nos diz há muito tempo. São nesses momentos, irmãos, em que nós estamos ali nas nossas preparações, Deus nos preparando, é que Deus molda os verdadeiros guerreiros. Davi enfrentou animais ferozes para proteger as ovelhas. Essas vitórias secretas foram o treinamento espiritual que o capacitou a Golias. As tentações e provações do dia a dia são nossos leões e ursos. Cada vitória oculta prepara para você enfrentar desafios ainda maiores. E para finalizar, irmãos, mais uma vez no livro de 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos encerrar com esse texto. Capítulo 17, os versos 45 a 47. 45 a 47. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança. E com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei
tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres dos céus, os cadáveres do arraial, dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus, e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Verso 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Veja a certeza que Davi tinha. Esta é a certeza que você precisa ter. Davi, ele tinha um relacionamento tão intenso e profundo com Deus, que ele falou em detalhe como seria a vitória e como Deus vence ao seu inimigo, como Deus vence aquele que se levanta contra ele, como Deus vence aquele que se levanta contra os filhos dele. Tão somente creia, irmãos. Tão somente entregue a sua vida. Coloque-se na posição de guerreiro que Deus está forjando e que tem forjado a você ao longo da sua vida. Eu sei que pessoas continuarão a se levantar contra você. Eu não sei quais são os seus Golias. Eu já conheci alguns Golias. E hoje eu olho para os Golias derrotados e contemplo o poderoso Deus e digo: Senhor, eu não sou merecedor de ter vencido essa batalha. Eu não sou merecedor. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, a gente já olhou e disse assim: como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer? Entenda, não é você que vai fazer. É o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que irá vencer por mim e por você. E as 3 últimas lições que nós temos, já para encerrar. Primeira lição: seja fiel no pouco. Amém? E eu não estou falando apenas de recursos financeiros ou o que quer que seja. Seja fiel no pouco de tudo que você possa ter ao seu redor. Seja relacionamentos, seja oportunidades, seja desenvolvimento pessoal. Seja fiel. Adore a Deus com o pouco que você tem, com os poucos amigos, com a pouca família, com o distanciamento, com um pouco. Muitas vezes a pessoa está aqui na igreja querendo ter um cargo de ancião. Já vi irmãos na igreja sonharem ser ancião e etc. E fazer até campanha para ser ancião. Eu estive como ancião durante um tempo e hoje, sinceramente, eu louvo a Deus por isso, mas eu quero servir ao Senhor, independente de qual seja o meio que Deus quer me usar. Então seja feliz pelo cargo, pela ocupação, pelo ministério que Deus te deu. Davi tinha um ministério dele, o ministério dele era pregar para as ovelhas. E eu estou falando de ovelha de verdade. Não estou nem falando da gente enquanto ovelha. Davi pregava para seres inanimados, para seres irracionais, né? Irracionais, inanimados. Seres irracionais. Ele louvava ali para suas ovelhas, e eu fico imaginando aquelas ovelhas ouvindo os louvores de Davi em primeira mão. Que delícia não deveria ser? Elas se acalmando, ouvindo a voz do seu pastor e o seguindo. E no momento que seu pastor viu uma das suas ovelhas sendo agredida, ele simplesmente colocou a vida dele em risco em prol da vida da ovelha. Mas não foi isso que Jesus fez por nós? Não foi isso que Jesus fez?
veio aqui a essa terra e deu a vida por nós. E o que nós podemos fazer em retribuição a isso? Darmos nossa vida por Ele. A segunda lição é: valorize as batalhas escondidas. Estado de gratidão, irmãos. Quando você estiver enfrentando a prova, faltou dinheiro no final do mês, meu Deus, obrigado. Obrigado porque eu vou ter que me levantar mais cedo, obrigado porque eu vou ter que correr atrás, obrigado porque eu vou ter que colocar minha cabeça para funcionar, para que eu consiga, no próximo mês, honrar com esse compromisso. Se é uma doença, se é um problema de saúde, louve a Deus, agradeça, Senhor. Vai ser a oportunidade que o Senhor vai ter, vai me dar, de ser um testemunho vivo da Tua obra em minha vida, da Tua cura em minha vida. Louve a Deus, agradeça em todas as circunstâncias. E por último, confie em Deus diante dos gigantes. Confie em Deus diante dos gigantes. Neste momento, Abigail vai louvar mais uma vez. E como nós estamos aqui entre amigos e entre irmãos, eu gostaria de orar por você. Aquele que sentir tocado, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero que o Espírito do Senhor te toque de uma forma inimaginável. Esse é o meu desejo. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar,
Tem espaço aqui na frente ainda, viu? Tem espaço aqui. Aqueles que queiram orar conosco de uma maneira especial. Assim como Davi, nem eu nem você nascemos heróis. Nós estamos sendo formados para a honra e glória do nosso Deus através da preparação que Ele nos faz. Nas lutas diárias, nas batalhas, nos sofrimentos, nas perdas. A minha oração nesta manhã é que você tenha a certeza de que Jesus está ao seu lado. Jesus, Ele quer te preencher com tua graça. Jesus deseja que eu e você estejamos preenchidos pelo Santo e Bom Espírito dEle. E neste momento, tenha certeza que Deus está visitando os seus corações e os seus lares. E neste momento, o Senhor Deus de Israel está derrubando todos os gigantes que porventura se levantem contra você. Fechemos nossos olhos. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, pelas dores. Obrigado, Senhor, pelas perdas que o Senhor permitiu que nós passássemos. Obrigado, Senhor, por todos os males que eventualmente alguém possa ter feito a nós. Tudo isso que aconteceu, Senhor, e que acontece, é a preparação para que nós estejamos firmes e firmados na Tua palavra para enfrentar os gigantes espirituais que apareçam diante de nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos permita reconhecer quais são as lutas travadas pelo inimigo e que nós tenhamos a certeza que o Senhor já venceu todas elas, Senhor. Bem sabemos, Pai, que durante este mundo que nós atravessamos dores, problemas e desafios, o nosso Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas neste mesmo momento Ele nos diz: tenham coragem, pois eu venci o mundo. Senhor Deus, alguns dos entes queridos, dos que estão aqui presentes, inclusive eu, ainda não aceitaram ao Senhor. E nós sabemos, Senhor, que o inimigo se levanta contra nós porque ele não quer que estes nossos entes queridos também sejam alcançados pela Tua graça, assim como um dia nós fomos alcançados, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos use, nos guarde, nos fortaleça, Pai, para que nós possamos, Senhor, a despeito do que pensam os outros, a despeito do que as pessoas imaginam acerca de nós, que podem achar que nós não valemos absolutamente nada, mas nós sabemos, Senhor, que em Teu nome nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pedimos, ó Deus, que nós possamos ter a oportunidade de ver a transformação daqueles que nós amamos também, e aqueles que ainda não desceram as águas, possam vir a descer as águas também. Cuida dessas famílias, Senhor, que estão aqui representadas. Derrama Tuas bênçãos, derrama o Teu poder, para que um dia, Senhor, todos possam contemplar que nós fomos preparados pelo Senhor. Essas coisas, Senhor, nós te pedimos, não que tenhamos algum mérito, Pai, mas desde já te agradecemos, em nome, por amor do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor.